Vamos pensar juntos um pouco mais nesse vídeo? Certa vez Jesus estava de caminho para Cesareia de Filipe e ele faz a seguinte pergunta para os seus apóstolos. Vocês que andam por aí, conhecem muitas pessoas, têm vivido em vários lugares, o que é que as pessoas têm falado ao meu respeito? Aí eles começam a responder para Jesus. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, e outros dizem que é o profeta Jeremias, ou algum dos profetas. Isso é que o povo estava comentando quem era Jesus, pelos feitos que ele estava fazendo, pela maneira que eles já estavam olhando e conhecendo. Sabia que Jesus, o Cristo, o Messias, era alguém especial, diferente daqueles homens, mas deu para eles associarem um pouco com aqueles grandes homens, como João Batista, Jeremias, ou alguns dos profetas, principalmente Elias, ou outros. Mas ele volta o seu olhar e fala para os seus discípulos que estavam perto, aqueles que estavam vendo Jesus próximo e conhecendo ele intimamente. E vocês, que acham que eu sou? Quem é? Quem é o Cristo? Quem é esse que está falando com vocês? O que vocês estão agora conseguindo enxergar na pessoa do Salvador até este momento? Esse início está em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13 ao 16. Dê uma olhadinha. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, João deu a resposta certa. Pedro deu a resposta certa aqui nesse versículo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa confissão define bem quem é a pessoa que serve a Jesus Cristo. Por quê? Ao fazer a boa confissão, eu ou você e tantos outros que estão seguindo Cristo, mostra uma submissão, considerando na confissão que Jesus é o Senhor, Ele é maior. E essa boa confissão que é feita depende muito da maneira que nós submetemos ao nosso Senhor. Porque o primeiro passo para entrar na pessoa de Jesus Cristo, como ele diz em Atos capítulo 2, né? Cada um de vós se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, ou para entrar na família de Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao versículo 11, ele define um pouco mais. Aqui, quando ele escreve carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, para que a gente possa entender e não vacilar na nossa definição aqui nessa vida, para morar com ele um dia na eternidade. Aí ele diz bem assim no versículo 9 de Romanos 10, se com tua boca confessar Jesus como seu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Então, quando invocamos Jesus como Senhor e Salvador, único, Ele é o único, unigênito do Pai, que veio até a terra e se fez carne. Quando invocamos, isso quer dizer que Ele é superior, Ele é o nosso Senhor.
A fé que nós definimos em nossa vida, que você definiu na sua vida, ela é baseada na submissão, na confiança. Olha o que Paulo tenta ajudar um pouco mais no capítulo 6 aos Romanos, que muitas pessoas jogaram fora hoje. Mas veja, quando nós estamos respondendo para Cristo quem Ele é, nós submetemos a Ele. Aí ele diz no versículo 1 de Romanos 6, até o versículo 6, do 1 ao 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda nós no pecado, nós que para ele morreremos? Ou morremos, melhor dizendo? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, ele fez bem definido. Se vocês estão crendo quem eu sou, e Pedro fez a grande confissão, quer dizer que cabe a mim, a você, também submeter a grande confissão que ele fez. A ceia que você celebra é o pão asmo? Por quê? Se você celebra a Santa Ceia com outro tipo de pão, Jesus não é o seu Senhor. Porque veja o que ele disse no primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, do versículo 7 ao 20. Começa por aí, numa coisa bem simples. Você mostra se você realmente está reconhecendo quem é Cristo ou você simplesmente está indo como a maioria do povo vai. Lucas capítulo 22, não, Coríntios fala da ceia também no capítulo 11, mas eu quero é Lucas 22. Veja comigo, em Lucas 22, ele deixou bem claro que esse ato que nós fazemos no primeiro dia da semana, quando estamos reunidos com a igreja, primeiro dia da semana, ele mostra isso em Atos, capítulo 20, versículo 7, um versículo bem pequenininho, que deixou o dia certo para celebrarmos a Santa Ceia, no primeiro dia da semana. Mas o que é os utensílios da Santa Ceia? Para mostrar que nós estamos conhecendo e reconhecendo que Ele é o único e não há outro, e que precisamos estar atento nas suas palavras, porque senão vamos errar a entrada na eternidade, para a felicidade eterna. Veja comigo Lucas capítulo 22. Ele diz bem assim no versículo 7. Lucas 22, no versículo 7. Chegando o dia da festa dos pães ázimos, em que portava a comemorar a Páscoa. Por que Jesus frisou isso bem frisado? Jesus era judeu, e os judeus prezavam a obediência, o que estava descrito na lei dada a Moisés. E Jesus aqui ele ainda está vivo, então ele está submetendo, como outros judeus, os mandamentos do Senhor da antiga aliança. E lembra bem que Jesus veio para cumprir e não para revogar a lei. E aqui ele está cumprindo a lei. Então, chegando o dia da grande festa dos pães asmos, pão sem fermento. Olha que ele fala um pouco mais, versículo 8. Jesus, pois, enviando Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. E eles perguntaram, onde quereis que preparamos? Então, lhes explicou Jesus, ao entrar na cidade, encontrarei um homem com um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te onde é
o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos, não com todos os judeus, mas com os discípulos que já tinha reconhecido e entendido que ele é o Senhor. Primeiro, pão asmo, nós vamos ver daqui a pouco. Então Jesus vai pegar deste pão sem fermento, preparado para os judeus celebrar a Páscoa. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos, indo tudo encontrar como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. No meio da celebração da Páscoa, Jesus fala para eles que tem desejado ansiosamente comer com eles essa última Páscoa, porque Jesus só ia voltar novamente a celebrar, mas não mais a Páscoa, e sim a Santa Ceia, que é a ceia que celebra o pão sem fermento, um corpo sem pecado que é Jesus, e o suco da videira, que é um suco sem fermento. Prestou atenção? Pão sem fermento e o suco da videira, nada de fermento, porque está representando um sangue puro, não contaminado, e um corpo puro, sem manchas do pecado. Aí ele chega no versículo 14, e ele vai desenvolvendo um pouco mais. Quando ele chega no versículo 19, ele pega deste pão sem fermento que eles estavam celebrando a última Páscoa de Jesus, e aí ele vai instituir a sua Santa Ceia. É muito rico observar estas coisas, porque daí nós podemos observar que nós estamos provando que Jesus é o Senhor. Não estamos perto para responder para ele, mas a mesma pergunta que ele fez, e vocês, o que diz que eu sou? A nossa confissão que ele é o Senhor, ele é o Cristo vindo do Pai, é na obediência. Olha o que ele diz, Olha o que ele diz um pouco mais, quando ele fala das ofertas, e não vemos mais parte nenhuma na nova aliança mencionando a 10ª parte, mas são ofertas voluntárias. O jeito da gente confessar Jesus como Senhor em nossas vidas, porque a pergunta continua. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, estamos professando a nossa fé e ao mesmo tempo estamos mostrando isso na atitude e na ação. Olha, daquilo que nós ganhamos. Veja se você está professando Jesus, que ele é o Cristo, ele é o Senhor, como Pedro fez. Veja se a sua atitude é essa também na submissão. Com respeito, levando parte daquilo que você ganha. Capítulo 16 da primeira carta de Coríntios. Quanto à coleta para os santos aqui é aquilo que há necessidade na igreja onde você congrega. Famílias necessitadas, ou para o sustento de algum homem que está trabalhando integralmente no Evangelho, mas isso é feito com ofertas. O dízimo não aparece mais na nova aliança, porque Jesus instituiu a nova aliança. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Você separa em casa, conforme a sua prosperidade, para que isso não seja uma coisa repentina, para ficar, como hoje muitos ficam em cima do púlpito, de segunda a segunda, numa exploração sem fim aos adeptos da igreja. É no primeiro dia da semana, você separa em casa e leva e põe de parte. Para quando houver necessidade, você já tem o bom depósito para ir na despensa e pegar o que é necessário para estar mês a mês contribuindo ou cooperando com as coisas que é de necessidade, contribuindo para aqueles que têm necessidade, Aí nós podemos observar que nós precisamos fazer isso de acordo com o que Deus está ensinando. Aqui ele disse, no primeiro dia da semana. Você sabe que o primeiro dia é no domingo. A ceia também é assim no primeiro dia. Capítulo 20 do livro de Atos, no versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Paulo que ia continuar sua viagem no dia seguinte, que seria segunda-feira.
Então, quando eles tinham suas reuniões para a celebração do culto ao Senhor, tinha algo que deveria ser feito no domingo, quanto à coleta para os santos e quanto à celebração da Santa Ceia. E ele ajuda um pouco mais na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, podemos observar que isso não é algo que o homem agora vai definir porque está na Bíblia. O dízimo faz parte da antiga aliança. Se você faz aquilo, você está menosprezando Cristo, que é maior, ele é o Filho. Moisés, que trouxe a lei que Deus deu, é servo na casa. Jesus é o Filho, herdeiro de todas as coisas. E aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, ele define um pouco mais qual deve ser o papel meu e seu na igreja hoje. E isto afirmo, ele começa a falar no versículo 6, mas no versículo 7 do capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou necessidade, porque Deus, olha que interessante que coloca, né? Porque Deus ama quem dá com alegria. Quando você separa a sua oferta de livre e espontânea vontade, seja ela número X ou número tal, você que vai decidir, porque de livre e espontânea vontade, você está louvando a Deus e professando nesta hora, tu és o Cristo, o Filho de Deus. É nas atitudes, na ação, que nós estamos confessando o nome dele. Pouco mais podemos observar. Você é uma pessoa que frequenta as reuniões da igreja como membros da igreja? Você frequenta a igreja cantando louvores como a Bíblia ensina? Ou você é mais um espectador que bate palma porque você gostou da música que o cantor tal, o grupo tal veio cantar? Ou você é um dos membros daquele corpo que mostra em ação o seu louvor? Hebreus capítulo 13 nos ajuda um pouco mais na atitude do louvor a Deus que confessa o seu nome ou professa o seu nome. Só no versículo Hebreus 13, no versículo 13, podemos ver 13 e 14, nós podemos observar. Ele diz bem assim: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios, que confessa o seu nome. Confessa o seu nome. Interessante observar isso. Quando fala que confessa o seu nome, ele vai ajudando a gente a desenvolver em nossa vida, que é o meu ser que expressa a minha obediência, e na minha obediência, nas coisas que ele ensinou, para que possamos cultuar a Deus, eu estou dizendo que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e nenhum outro homem. Por mais perfeito que foi aquele homem na presença de Deus, mas era um pecador. O louvor que você expressa a Deus, nós podemos observar que é fruto de lábios. Nada que mexe com o meu emocional. Fruto de lábios, onde eu tenho condições com a minha mente cantar e louvar ao Senhor, expressando o meu ser. Deus não está procurando cantor que canta bonito. Deus está procurando alguém que cultua Ele em espírito e em verdade. Agora uma pergunta para você. Você é um discípulo de Cristo ou você é somente um membro da igreja? Se você é um discípulo de Cristo, você vai responder esse pequenos versículo que eu coloquei aqui de uma forma espiritual. Mas se você é somente um membro da igreja onde você congrega, você não está preocupado em servir a Cristo e expressar que Ele é o seu Senhor.
Mas a mesma pergunta que ele fez para os discípulos, o que estão fazendo aí por fora? O que estão falando quem sou eu? Ah, você é Elias, você é João. Estão pensando um dos profetas, Jeremias. Mas e vocês que estão professando o meu nome? O que diz? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, se ele é o meu Senhor e o meu Salvador, eu sou um discípulo de Cristo e não simplesmente um membro da igreja. Marcos, capítulo 8. Veja estes versículos, que nós vamos passar um dia na presença do Senhor. Não esqueça disso. Ele continua fazendo a mesma pergunta. E vocês que estão professando o meu nome, o que dizem que eu sou para vocês? Veja o que ele diz em Marcos capítulo 8, no versículo 34. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Ele nos chamou para tomar a nossa decisão, ser responsável e seguir a Jesus. Não seguir doutrinas de igreja, cabeça de homens. Seguir a Cristo. É Ele que está falando. A pergunta vem dele. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvar a sua vida. Evangelho. Evangelho é boa nova, boa notícia. A antiga aliança já veio e cumpriu o seu papel. Mas o Evangelho chegou e estamos vivendo nele. Pouco mais. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que aproveita o homem fazer tudo que ele acha que deve ser feito em prol da religião e perder a sua alma? Se ele não está seguindo o Senhor, que é o seu Salvador, e respondendo a Ele na obediência aos seus ensinos para praticar. Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vierem na glória de seu Pai com os santos anjos. Quando alguém não pratica o que Jesus ensinou, é por causa da vergonha ou porque estão mais vidrados em ser simplesmente um membro da igreja tal? E Jesus não tem valor, porque as suas práticas não servem. As suas práticas não servem para praticá-las. E isso pratica outras coisas. E assim Jesus fala: se você se envergonhar de mim, eu também me envergonharei de você no último dia, porque eu vou voltar com os meus anjos e vou separar aqueles que confessam com a boca e confessam nos atos da obediência. Eu sou o Cristo. Que Deus nos abençoe a ser sábios para não cair nas ciladas de tantos que não estão preocupados em servir a Cristo, mas estão preocupados em servir a igreja da qual ele está frequentando, que não está em obediência a Cristo, mas tem os seus líderes ditando as suas regras. Se você já é inscrito no canal, eu espero que esteja ajudando um pouco mais. Se você está visitando o canal, espero estar ajudando você também. Você que gostaria de receber novos vídeos, esteja à vontade, pode se inscrever, porque assim que eu estiver lançando e colocando mais um pouquinho da mensagem do Senhor, você estará recebendo. Lembre bem, Jesus vai voltar um dia para buscar aqueles que obedecem a Ele na simplicidade do Evangelho. Que Deus nos abençoe.